pessoal, tudo certinho por aí? Esse vídeo já é a nossa quarta aula do curso de Introdução à Sociologia. Olha só, na aula de hoje nós falaríamos sobre o Iluminismo. Esse período, galera, é muito importante para nós entendermos os porquês do surgimento da sociologia, sim, mas também para a gente entender muita coisa na nossa história enquanto humanidade. Então fica de olho, não perde nenhuma das aulas daqui, porque é bem importante acompanhar elas para entender tudo direitinho sobre essa fase do desenvolvimento inicial da sociologia e da própria modernidade. Gente, essa e todas as nossas outras aulas estarão na playlist Introdução à Sociologia. E elas fazem parte, sim, do meu estágio obrigatório da Uninter. Então, se eu tô sendo uma prof legal, eu já te convido a deixar o teu comentário aqui embaixo. E só para deixar registrado, então, e formalizar aqui, o meu nome é Tuane Graciele Knopf Kunz e o meu RU é o 2478514, do polo aqui de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Galerinha, como já é de praxe aqui nos nossos vídeos, eu também listei nossa aula de hoje em tópicos principais, que serão vistos hoje. Então, olha só, o tópico 1 é o que foi o Iluminismo. Aí o nosso tópico 2, a influência do Iluminismo no mundo ocidental e nas revoluções. O 3, a enciclopédia e a disseminação do Iluminismo. O 4, críticas ao absolutismo e ao clero. E o 5 é as consequências do iluminismo. Vamos começar então, pessoal, fica pronto. Se precisar, pode ir acelerando o vídeo para ver tudo ou pausando, vai indo conforme o teu ritmo. Anota se precisar também, mas foca numa coisa, é muito mais importante que tu entenda o conteúdo do que tu consuma o conteúdo. Isso vale para tudo, gente. Melhor do que ler 30 livros é ter lido 2 e entendido de verdade esses 2. Então, gente, fica ligado aqui na aula e vamos lá! Galerinha, o Iluminismo foi um movimento intelectual, ou seja, uma mentalidade. Ele foi uma forma de enxergar as coisas ainda lá do século XVIII, ou seja, ele vai de 1701 até 1800. Entretanto, a gente tem muitos pensadores considerados iluministas que são sim do século XVII também. A gente foca o século XVIII porque essa foi uma época em que essas ideias estiveram mais presentes e mais em alta, digamos assim. E por isso, pessoal, o século XVIII é chamado de século das luzes, e ele tem esse nome por causa principalmente do período do qual a sociedade estava começando a sair naquela época, que é a Idade Média, que muitas vezes é retratada como a Idade das Trevas. E olha só, essa mentalidade do iluminismo tinha como objetivo principal conseguir promover essa luta da razão contra as trevas. Ou seja, pessoal, o iluminismo buscava colocar a razão, o uso da razão, como a forma correta de dirigir a vida em todos os aspectos da vida. E o nome iluminismo, gente, vem da palavra alemã Aufklärung, que significa esclarecimento ou iluminação. Então, dessa forma, o iluminismo também é conhecido, galera, como século das luzes, do esclarecimento, da ilustração ou ainda iluminação. E os iluministas defendiam a ideia da primazia da razão sobre a fé e os misticismos. Isso não quer dizer que eles eram ateus, galera, só quer dizer que eles buscavam a razão também para encontrar a Deus. E olha só, além dessa ideia de que a razão deveria vir em primeiro lugar, os adeptos ali do iluminismo também faziam uma série de críticas ao Estado absolutista, que era aquela forma de Estado onde os reis tinham poder absoluto e eram vistos como representantes de Deus na Terra. E eles também tinham várias ideias e críticas também aos princípios do mercantilismo. Galera, acompanhem comigo uma coisa. Nós estamos falando agora do iluminismo, mas a gente falou nas 2 aulas passadas sobre a Revolução Industrial.
Então vejam comigo, o período do Iluminismo, ele acontece praticamente junto com a primeira Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial começou ali na segunda metade do século XVIII. Então, claro que sim, as ideias iluministas acabaram influenciando a Revolução Industrial e todo o movimento que a gente já viu buscando então a dominação da natureza pelo homem. E esse domínio das técnicas através do uso da razão também. E, gente, além disso, o filósofo e economista Adam Smith, que teve as obras deles todas do século XVIII também, ele contribuiu muito para a consolidação do capitalismo, principalmente através da obra Riqueza das Nações, onde ele fala também sobre o acúmulo das riquezas, da divisão do trabalho que a gente já viu nesse curso, e também sobre os diferentes sistemas de economia. A gente também pode citar como exemplo de influência do Iluminismo a Revolução Americana, que foi ali o processo de independência dos Estados Unidos, que eram as 13 colônias da Inglaterra. A independência dos Estados Unidos, pessoal, foi em 4 de julho de 1776, no meio do movimento iluminista. Então a gente nota nesse processo de independência os ideais iluministas, como a liberdade de expressão e de imprensa, por exemplo. Também a gente pode comentar sobre a tolerância religiosa e a igualdade entre as pessoas. E claro, galera, a gente também teve uma grande influência do iluminismo aqui no Brasil. Olha só, tá no slide. Através da Inconfidência Mineira e dos ideais de defesa da igualdade entre os homens, da defesa de maior liberdade política e econômica e da busca da eleição, pessoal, como forma de escolher os representantes. E, gente, lembrando, a Inconfidência Mineira foi aquela lá onde Tiradentes participou. A ideia dos conspiradores ali na Inconfidência Mineira era principalmente tentar uma diminuição dos impostos cobrados pela coroa portuguesa para a capitania das Minas Gerais, que era a mais rica da época. E claro, galera, no meio disso também teve um movimento separatista, buscando transformar as Minas Gerais em uma república. A gente tem, como exemplo histórico da influência do iluminismo, a bandeira de Minas Gerais, com a frase Libertas Caeseratamen. Gente, essa frase, ela é em latim, tá? Ela significa liberdade, ainda que tardia. E ela é bem semelhante ali aos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, que também foi extremamente inspirada pelo iluminismo. E na aula que vem, galera, eu não tô falando ainda da Revolução Francesa, porque na aula que vem nós começaremos a ver sim sobre a Revolução Francesa, e o iluminismo tem tudo ou quase tudo a ver com a Revolução Francesa. Então estejam preparados aí para o que ainda vai vir, porque sim, o iluminismo, através dos pensadores iluministas, trouxeram várias críticas ao poder dos reis e aos privilégios que a nobreza e o clero tinham naquele tempo. Pessoal, olha só, a gente tem como característica principal do iluminismo uma crença profunda na razão humana e nos poderes da razão humana. A gente tem como inspiração para o surgimento do iluminismo a filosofia de Platão, mais especificamente em A República. Em A República, galera, é uma obra do Platão, tá? Porque lá ele apresenta uma ideia de que os reis também poderiam ser filósofos. Então é aí que a gente tem a ideia de que os reis deveriam sim ser esclarecidos no pensamento deles. E aí, galera, dessa forma, o movimento do iluminismo começou a enaltecer a razão e ele começou também a questionar essa tradição da igreja e todo esse monopólio da interpretação bíblica que a igreja tinha também. Lembrando que naquela época, pessoal, a Igreja Católica era, sim, detentora do conhecimento ali, e a forma de pensar da igreja era a única correta para a época, sem espaço ali para reflexões, para outras linhas de pensamento. E, gente, essa época, o conhecimento científico também começou a ganhar mais notoriedade. A gente tem como um grande exemplo o pensamento do Galileu Galilei, que é de antes ainda do iluminismo, mas teve sim ênfase nessa época para ajudar a quebrar um pouco desse domínio da linha de pensamento da igreja.
Ele é conhecido então como o pai da ciência moderna e foi ele quem descobriu que a Terra não era o centro do universo. E com base nessa quebra aí do domínio da Igreja Católica sobre a vida das pessoas, os iluministas também buscavam a liberdade religiosa, onde as pessoas poderiam escolher qual religião seguir ou até mesmo não seguir nenhuma religião. E essas luzes da razão iluminista, galera, também não ficaram ali restritas aos círculos filosóficos, porque naquele tempo a burguesia, com a ajuda dos engenheiros também, criou condições ali socioeconômicas certas para a Revolução Industrial também. E pessoal, o iluminismo também defendia a liberdade dos homens, o fim das interferências do Estado na economia. Eles queriam a limitação dos poderes do rei, a separação dos poderes do Estado e da Igreja e principalmente a propagação dos conhecimentos do homem, ou seja, a divulgação desse conhecimento com base na razão humana. Então, galerinha, com isso, sintetizando aqui as principais ideias do pensamento iluminista, a gente tem então a valorização do pensamento racional, a defesa dos direitos dos indivíduos, porque os iluministas ali acreditavam que nós tínhamos os direitos naturais. Eles defendiam a liberdade política, a liberdade econômica e religiosa, criticavam então o conhecimento meio que monopolizado pela Igreja Católica. E eles criticavam, eram contra todos os privilégios da nobreza e do clero. Gente, eu quero aproveitar que a gente está definindo esse período e tentando entender o que é que foi o iluminismo para trazer uma definição de um dos principais filósofos da época, o Immanuel Kant. Gente, para ele, olha só, o iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma minoridade que estes mesmos se impuseram a si. Sapere aude, ouse saber, tem coragem para fazer isso da tua própria razão. Ou seja, pessoal, o Kant, para ele, o iluminismo é a saída de um estado onde a pessoa não é capaz de pensar por si mesma, de usar o próprio raciocínio sem precisar da ajuda do outro. Por isso ele fala desse estado de menoridade. E no final, ele ainda diz que para termos coragem de fazer o uso da nossa própria razão, ou seja, não era por falta de intelecto, por falta de razão, que as pessoas não pensavam por si, mas por falta de coragem para seguir em frente no raciocínio sem um guia do lado, como o pensamento da igreja da época, por exemplo. Pessoal, um dos pontos fundamentais do iluminismo era sim conseguir popularizar esse pensar por si mesmo, e por isso os pensadores e filósofos da época queriam espalhar a valorização da razão para o maior número de pessoas possível. E aí, por causa desse objetivo de popularizar a razão, um grupo de pensadores e filósofos da época criou a Enciclopédia, que tinha como objetivo resumir e disseminar ao maior número de pessoas a totalidade dos saberes que existiam até aquele momento. Chega a ser até bonita essa ideia, pessoal. A enciclopédia foi um projeto pensado ali pelos filósofos Denis Diderot e D'Alembert, e oficialmente ela foi chamada de Enciclopédia ou Dicionário Racional das Ciências, das Artes e dos Ofícios. E sim, eu falo aqui nessa aula que foi um trabalho de muitos dos pensadores iluministas, porque na verdade houve sim a contribuição de muitos filósofos para a composição de mais de 71 mil artigos da enciclopédia, com a contribuição de mais de 130 pensadores muito importantes, como por exemplo o próprio Voltaire, o Rousseau e também o Montesquieu. E no final desse projeto, pessoal, a enciclopédia ela tinha um total de 35 livros, com 2.885 desenhos, ilustrações, que buscavam retratar o pensamento da época. E eles mostravam também, pessoal, versões diferentes de um mesmo tema, principalmente na área da química, onde existiam muitas divergências naquela época.
E no final de todo o trabalho, para a construção da enciclopédia, galera, ela não era mais um trabalho só de conteúdos científicos, mas também com detalhamento sobre construções técnicas, sobre processos de fabricação também. Então ela acabou se tornando uma obra com um panorama teórico gigante, ela acabou sendo um referencial para a época. Ela acabou tendo, então, esse viés mais técnico, científico e artístico também. E vejam só, pessoal, nesse slide nós temos imagens de como que era a enciclopédia. E, gente, os teóricos iluministas também trataram de questões morais, religiosas e políticas, tá? Uma das grandes críticas realizadas pelos teóricos iluministas foi realizada ao absolutismo, olha só. A gente precisa ter em mente que o iluminismo estava acontecendo num período onde o absolutismo e o mercantilismo estavam no auge. O poder absolutista estava assim concentrado nas mãos do rei, e o mercantilismo na época funcionava muito bem através do comércio europeu, que buscava cada vez mais o lucro e a acumulação de metais preciosos, inclusive e principalmente nas colônias, galera. Gente, o iluminismo, ele teve grande força na França. E aí também na França, a gente tinha, digamos que um modelo clássico de absolutismo, através ali da figura do rei Luís XIV, o rei Sol, que se vocês quiserem dar uma olhadinha sobre ele depois, também vai ser bem interessante vocês conhecerem quem que ele foi, porque ele era uma figura bem curiosa, bem emblemática, é empolgante ver sobre ele, pelo menos para mim. E a gente tem, então, na figura do rei Luís XIV, a personificação clássica do absolutismo, porque ele tinha praticamente poderes ilimitados, ele era quase que visto como um deus e não existia ali nenhum espaço para interpretações dos poderes, dos mandos e desmandos dele. E, gente, nessa época, através dos iluministas, então, a gente tem as primeiras discussões de formas de limitar o poder do rei. E aí a principal ideia era de que essa limitação aconteceria através de um congresso que seria eleito pelo povo, e aí o congresso iria ajudar na elaboração de uma constituição, que seria um documento base, galera, para reger então o funcionamento do Estado, com deveres e direitos dos cidadãos e dos monarcas. E com isso, pessoal, os iluministas também defendiam o direito à liberdade perante a lei, o direito de imprensa que não existia na época, e com isso também o direito de liberdade de reunião, a liberdade de expressão, e também a gente tem que lembrar muito do direito de liberdade religiosa. E claro, a burguesia, que queria mais e mais poder para depois conseguir cada vez mais se expandir e conseguir lucro e grana, o dinheiro, que era foco da burguesia, acabou então apoiando esses ideais iluministas e até contribuindo, fazendo parte dos ideais. Assim, eles também começaram a apoiar a crítica ao absolutismo, para quebrar de vez ali os privilégios da nobreza e junto com eles o poder do clero também. E isso tudo visando, claro, a diminuição dos impostos cobrados. E, gente, também aconteceram grandes críticas ao poder do clero, porque naquele tempo, pessoal, a igreja ela era unida ao Estado através desse poder absolutista. Vamos lembrar uma coisa, galera, sobre a composição ali das classes sociais da França, que foi onde o movimento do iluminismo explodiu e ele estava mais assim presente. O clero é do primeiro estado e a nobreza é do segundo estado. Eles eram, então, os setores privilegiados e o não pagamento de impostos era um desses privilégios deles. E assim, gente, o restante todo, a maioria da população é do terceiro estado. Era cerca de 90% do pessoal. E esse terceiro estado era então a burguesia, os camponeses, os servos e artesãos, por exemplo. Os estrangeiros, galera,
Os estrangeiros também estavam aí. E aí a gente nota que alguns teóricos iluministas queriam a limitação dos privilégios do clero e também o aumento do uso da ciência para questionar essas doutrinas religiosas. Ou seja, eles pretendiam que houvessem sim duas ali esferas diferentes de poder, sendo então a religião e o Estado. E entre esses iluministas, pessoal, a gente tem sim esses que entendiam o poder da igreja na formação do ser humano e da sociedade, mas outros iluministas preferiam o fim da igreja e a abertura da fé só enquanto expressão individual, sem templos, sem igreja, sem religiões. Pessoal, os economistas ali do iluminismo, eles faziam uma série de críticas também ao mercantilismo, porque nessa época o Estado absolutista, ou seja, a gente já viu os reis, eles tinham um grande controle sobre a economia e sobre o comércio. E, gente, por isso a burguesia apoiava os economistas iluministas, então, porque era de interesse da burguesia que o controle dos reis sobre o dinheiro do Estado fosse menor. Então, gente, a principal ideia dos teóricos iluministas era, sim, de que as práticas mercantilistas atuais atrapalhavam essa livre iniciativa e o mercado deveria, sim, regular a si mesmo, sem nenhuma interferência do Estado. Isso garantiria, então, o progresso da sociedade, porque esse liberalismo econômico, segundo as teorias iluministas, garantiria, então, a oportunidade de crescimento para todos. E um dos grandes defensores dessas ideias iluministas, foi, então, o economista escocês Adam Smith. Gente, ele é muito importante mesmo, tá? Ele deu origem ao que a gente conhece hoje como liberalismo econômico. E uma das principais obras dele foi A Riqueza das Nações, onde ele estava, então, propondo o fim dos monopólios e das práticas mercantilistas. Segundo o próprio Adam Smith, pessoal, a riqueza das nações vinha das coisas que as pessoas faziam individualmente para enriquecer, pelas coisas que elas faziam movidas ali pelo próprio interesse. E essas práticas individuais levariam então ao crescimento econômico e ao surgimento de inovações e novas tecnologias. Para ele, o comerciante seria movido apenas por um alto interesse. Ele seria então levado por uma mão invisível a promover esse bem da sociedade, porque ele teria então a necessidade de conseguir vender o produto, então o preço através da mão invisível capitalista ficaria menor. E por fim, pessoal, essas ideias iluministas acabaram se espalhando ao redor do mundo. E alguns governantes, um pouco ali, por realmente gostarem das ideias e quererem modernizar o estado deles, e um outro pouco porque eles estavam também com medo de terem os poderes tomados. Eles acabaram, então, implementando algumas ideias iluministas no governo. Olha só, eu trouxe alguns exemplos aqui. Na Prússia, o rei Frederico II acabou então modernizando a forma de gerir através da influência do Voltaire e dos ensinamentos dele para os governantes. Na Áustria, a imperatriz Maria Teresa, ela conseguiu taxar também a nobreza e ela também criou um exército nacional. Não tinha isso na época, tá, pessoal? E na Espanha, através do rei Carlos III, houve uma grande ampliação da indústria têxtil. Isso com certeza ajudou a modernizar o Estado. Na Rússia, a imperatriz Catarina II, pessoal, ela trouxe liberdade religiosa na Rússia. E isso tudo, pessoal, acabou acontecendo sem a saída dos monarcas dos tronos. Então, sim, eles tentaram aplicar esses ideais iluministas para ouvir os interesses, então, populares. E, como eu disse, provavelmente alguns queriam apoiar mesmo e outros estavam com medo. E esses governantes, gente, por causa dessas ações que eles tiveram, eles ficaram então conhecidos como os déspotas esclarecidos. E, gente, nós tivemos então diversos pensadores, diversos teóricos que contribuíram sim nessas teorias iluministas e fizeram com que elas fossem ainda mais divulgadas no mundo todo.
Nos próximos slides, eu quero falar um pouquinho sobre os principais pensadores da época, que possuem obras relevantes até os nossos tempos atuais, galera. Olha só, vamos começar então pelo John Locke. Ele foi um filósofo inglês, ele era um grande defensor da liberdade de expressão. Ele é considerado como o pai do iluminismo porque as teorias dele praticamente formaram o que vem a ser o iluminismo. Ele também é fundador das ideias liberais e do que chamamos hoje, gente, de liberalismo econômico. Por isso, galera, ele defendia principalmente a monarquia constitucional e representativa, que foi o que aconteceu na Inglaterra depois da Revolução Gloriosa em 1688. E, gente, o Locke, ele também era um empirista. O que isso quer dizer? Ele acreditava, então, nos conhecimentos que vinham através da experiência e das reflexões. Ele era o defensor dessa teoria que a gente já ouviu muito sobre a gente nascer, então, como uma folha em branco e sermos preenchidos com as nossas sensações e experiências de vida. É dele essa teoria, tá, galera? E a gente pode, então, trazer como principais obras do John Locke a obra Carta sobre a Tolerância, de 1689, o Ensaio sobre o Entendimento Humano, de 1690, e Pensamentos sobre a Educação, de 1693. Essa teoria da folha em branco, ela é bastante usada ali na pedagogia também. Ela já não é tão aplicada nos dias de hoje, tá? A gente já não entende mais assim, mas ela é sim estudada. Gente, o Voltaire, ele foi um filósofo e escritor francês. E ele ficou muito conhecido porque ele atacou ali ferozmente a igreja e o clero. E o nome do Voltaire, na realidade, pessoal, ele é um pseudônimo, porque o nome mesmo dele era François Marie Arouet. E galera, ele acreditava que Deus não era conhecido através dos dogmas religiosos. E para ele, só homens que fossem verdadeiramente dotados de razão e liberdade poderiam então conhecer a real vontade divina. Uma obra muito famosa dele foi o livro Cartas Filosóficas, onde ele criticou as instituições religiosas, ou seja, a igreja da época, e ele também criticou os hábitos feudais que ainda existiam na sociedade europeia, tá, pessoal? E galera, para ele, as monarquias deveriam se tornar mais racionais e renovar as práticas e as ações delas para continuarem no poder. E por isso ele não era tão adepto à revolução como uma forma de mudança, ainda que ele tenha sido sim uma das principais inspirações para a Revolução Francesa, justamente porque para ele as pessoas deveriam ter sim liberdade de expressão, a liberdade política também e religiosa. E, gente, dessa forma, ele era meio que contra uma monarquia absolutista, porque ele queria a participação de todos nas decisões. E aí, ele também era a favor da separação entre a igreja e o Estado. E a gente pode, então, citar entre as principais obras do Voltaire, galera, as Cartas Filosóficas de 1734, Conselhos a um Jornalista de 1737, O Otimismo de 1759 e também Dicionário Filosófico de 1764, pessoal. Gente, o Montesquieu, ele foi um filósofo francês e ele é bem conhecido por causa da teoria dele sobre a separação dos três poderes e pela defesa da democracia. Olha só, os três poderes seriam então o executivo, o legislativo e o judiciário, como acontece atualmente no Brasil, por exemplo. Ele falou sobre isso, galera, na obra O Espírito das Leis, e ele ainda teorizou sobre a separação oficial da Igreja e o Estado. Então, para ele, pessoal, o Estado deveria sim ser só um executor das ações decididas pelos poderes do governo. E além disso, para ele também deveria existir uma Constituição que serviria como lei máxima dos governantes e da sociedade. E além de O Espírito das Leis, ele também fez uma outra grande obra chamada Cartas Persas, onde ele faz então uma crítica ao autoritarismo político e aos costumes das instituições europeias, pessoal.
Então, galera, a gente percebe a influência dos ideais iluministas na política até os dias de hoje. Por exemplo, no nosso caso aqui no Brasil, a gente tem a separação oficial da Igreja e Estado e o uso da teoria dos três poderes, do Executivo, Legislativo e Judiciário, que foi então formada, digamos assim, formada realmente pelo Montesquieu. E como as principais obras dele, pessoal, a gente pode então destacar essas seguintes que eu coloquei aqui no slide. As Cartas Persas de 1721, as Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e de sua decadência de 1734, e também, claro, pessoal, essa obra mais famosa dele, O Espírito das Leis, que é de 1748. E, gente, para finalizar aqui os nossos principais pensadores, eu trouxe também o Jean-Jacques Rousseau, que foi um filósofo suíço. Ele foi também um grande influenciador para a Revolução Francesa, porque os ideais dele eram bem radicais, olha só. Ele defendia principalmente uma democracia direta, onde todos pudessem participar de todas as decisões políticas, ou seja, ele era extremamente a favor da soberania popular. E, gente, olha só, ele era também contrário aos outros iluministas, no sentido de não acreditar no individualismo e nas teorias liberalistas. Para ele, para que fosse possível a gente garantir essa igualdade, a propriedade privada ela não poderia existir. Todo mundo deveria ter as mesmas coisas e ser sim tratado da mesma forma. Por isso, pessoal, ele era contrário a uma vida luxuosa e ele acreditava que a propriedade privada era o que originava desigualdade entre as pessoas. E olha só, nesse livro, Discurso sobre a Origem e o Fundamento da Desigualdade entre os Homens, ele defendeu que o homem era corrompido pela sociedade e que a soberania popular e a simplicidade deveriam ser os princípios básicos de uma sociedade mais justa e igualitária. E galera, em uma outra obra muito famosa do Rousseau, chamada Contrato Social, ele defendia principalmente que a vontade geral dos homens iria promover instituições mais justas, defendendo então, galera, a democracia. E a gente tem como principais obras do Rousseau os livros ali que eu coloquei novamente sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, de 1755. O Discurso sobre as Ciências e as Artes, de 1755 também. Julie, ou a Nova Heloísa, de 1761. E claro, galera, do que a gente já estava falando, o Contrato Social, que é de 1762. Galerinha, eu quero então trazer algumas conclusões para nossa aula de hoje sobre o iluminismo, tá? A gente conseguiu ver então, nessa aula, eu achei que ela foi até bem rápida. A gente conseguiu ver que o iluminismo foi uma mentalidade e um movimento que acabou trazendo muitas mudanças, que ajudaram a inaugurar a nossa modernidade com a Revolução Francesa. A gente consegue perceber, pessoal, que as teorias iluministas frisaram muito essa necessidade da separação entre o Estado e a Igreja, e o fim, então, dos privilégios que eles tinham, como a não cobrança de impostos, por exemplo. E aí, pessoal, a gente vê também que muitos monarcas da época acabaram sim modernizando seus governos, tomando muitos filósofos como inspiração para isso. Então a gente tem aí os famosos déspotas esclarecidos. E, gente, a gente tem então um cenário montado para a Revolução Francesa, que vai ser o nosso último tópico antes da gente entrar ali nas obras dos sociólogos precursores da sociologia, enquanto explicação para tudo o que estava acontecendo então na nossa sociedade. E, gente, a Revolução Industrial, lembrando, galera, ela também recebeu uma grande influência do iluminismo, e graças a essa retirada dos privilégios dos nobres e do clero é que a gente viu todo esse desenvolvimento industrial e tecnológico, porque as pessoas elas começaram sim a ter mais liberdade para pensar, para construir as coisas. E a burguesia ela começou a ter os bolsos um pouquinho mais aliviados para conseguir então investir nessa modernização.
E, gente, lembrando que além de influenciar a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, o Iluminismo, ele também influenciou a política, ele defendeu a democracia, a divisão dos três poderes, e ele acabou aos poucos com o absolutismo, pessoal. Galerinha, chegamos então ao final da aula de hoje. Eu espero que o conteúdo tenha ficado claro, que vocês tenham entendido todos esses desdobramentos aí do iluminismo, que acabou tendo sim grande influência, principalmente para o Ocidente, que a gente conhece hoje, tá? Eu quero agradecer de verdade a todo mundo por assistir esse vídeo. Eu quero pedir que vocês se inscrevam para não perder as próximas aulas. E aproveitando, gente, eu também quero avisar que na aula que vem a gente vai falar sobre a Revolução Francesa. E todas essas aulas, pessoal, elas vão ficar assim na playlist chamada Introdução à Sociologia. Então, se tu ainda não viu, se tu ainda não achou essa playlist, corre lá, procura aqui no canal, vou tentar deixar por aqui e fica por dentro de todas essas aulas. E, gente, por hoje é isso. Muito obrigada mesmo e até mais!